dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu sou o Flávio, professor do DET Online, e hoje vou trabalhar com você uma das duas obras literárias eleitas para o vestibular da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, vestibular 2024. Estou falando do maravilhoso, forte, pungente e importantíssimo Quarto de Despejo, o livro da Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui, ó. Essa edição aqui está bem legal, aliás, da editora Ática. Bom, você já deve ter ouvido falar desse livro, já foi leitura obrigatória para vários vestibulares do Brasil, Unicamp, UFO, caiu no Enem. Ela é uma escritora muito, ainda bem, né? Graças a Deus, ela vem sido muito debatida, muito frequentada. Além dela, Ciências Médicas também pediu a leitura do livro Becos da Memória, de outra escritora brasileira, mas também escritora negra, chamada Conceição Evaristo. Isso me parece muito interessante. A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, todos nós sabemos, é uma faculdade de medicina, é uma faculdade cara, particular, ela tem um perfil de aluno bastante elitizado, e ela cobra essas duas obras escritas por mulheres negras, que sofrem vários tipos de violências, de abuso, e tem essa visão a partir da periferia, da favela, da pobreza, da fome, do racismo. É muito interessante as ciências médicas fazer isso. É um esforço para tentar buscar, por meio da leitura, uma forma de empatia, uma forma de conscientização, de preocupação social por parte dos futuros médicos que serão formados por essa universidade. Muito bom, muito bom. Né? Embora as questões não sejam tão profundas assim, a leitura vai gerar uma reflexão, não tem como. E se você já fez o vestibular das ciências médicas, você sabe que são perguntas bem pontuais, ligadas à verificação da leitura. Tá? E alguma outra coisa um pouquinho mais reflexiva e interpretativa. De um modo geral, a prova é fácil, e isso é um problema, porque é fácil para todo mundo. Então, acaba sendo quem erra menos e não quem acerta mais. Então, presta atenção, abre o caderno, abre o olho, leia o livro. Essa aula não tem nenhuma intenção ou pretensão de substituir a leitura do livro. Combinado? A descoberta dos diários de Carolina. Tudo se deve a esse sujeito aqui chamado Audálio Dantas, um jornalista que, fazendo uma reportagem sobre a favela do Canindé, que é onde habitava a Carolina Maria de Jesus, ele descobre uma moradora dessa comunidade, catadora de lixo, e que ela tinha o hábito de escrever diários. E ele, jornalista, durante a reportagem, acabou tendo contato com esse material e ficou encantado. E aí ele levou na confiança esse material para a leitura e descobriu uma obra literária. Então aqui a gente vê uma coisa muito legal, que é a importância do editor. Que, gente, na nossa época, né, na nossa pós-modernidade, no mundo da internet, não tem mais editor, não tem mais curadoria. A pessoa publica o que ela quiser. Então pode acontecer de uma pessoa publicar algo muito ruim, sabe? Se achando, escrever porcaria, clichê. Está cheio disso na internet. E acontece o contrário, de ter coisa muito boa que fica escondida. É fundamental essa figura que sabe, tem o olhar para a literatura, para a publicação, para fazer essa transição do escritor para o leitor. Então, ponto para o editor, Audálio Dantas. Quem sabe uma questão sobre esse processo editorial que é muito curioso. Audálio Dantas, ele que descobriu Carolina enquanto fazia uma matéria. Aí ele publicou uma reportagem dizendo o drama da favela escrito por uma favelada. Carolina Maria de Jesus faz um retrato sem retoque do mundo sólido em que vive. E aí essa reportagem trouxe uma atenção dos leitores, ela se notabilizou, e aí ele organizou a edição do Quarto de Despejo. A surpreendente história de um best-seller. O livro, uma vez organizado, ele vai fazer um tratamento editorial, ele vai colocar a ordem das datas do diário, vai falar sobre a linguagem, vai ajustar uma outra coisa, e o livro já estava, lembra que eu acabei de falar para você que tinha esse frisson por conta da reportagem, as pessoas já estavam curiosas sobre ela, já ouviram falar.
Não se esqueça, a gente está falando de um contexto de publicação anterior à internet. Então foi muito boca a boca, a imprensa impressa, escrita, e foi um sucesso, foi um estrondo editorial. Foram batidos todos os recordes de vendas de livros em tardes de autógrafos na festa do lançamento da obra de Maria Carolina de Jesus. Pela primeira vez, uma livraria foi invadida pelo povo para obter o autógrafo de Carolina. A escritora autografou mais livros que os 3 recordistas anteriores, Alzira Vargas, Carlos Lacerda e Jorge Amado. Jorge Amado, certamente, você já ouviu falar. Autor de Capitães da Areia. Gente, depois do Paulo Coelho, quem mais vendeu livro nesse país foi o Jorge Amado. Era um campeão de best-seller. E Quarto de Despejo, na ocasião do seu lançamento, bateu o Jorge Amado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um fenômeno, isso não acontece, né? Um livro de um autor até então desconhecido ir lá e desbancar o best-seller. Sacou? É como se você vai aí num Lollapalooza, algum festival desses grandes, e está tendo lá a atração internacional no maior palco, aí tem uma banda pequena tocando no palco alternativo e chama a multidão. É isso que acontece. Após a publicação, a imprensa continuou a divulgar o livro, colocando inclusive as notícias sobre ele em posição de destaque. Foi batido o recorde de exemplares. Mais de 100 mil em um ano. Na nossa época, em que a gente mede as coisas por like, por inscrição, talvez o número 100 mil não faça tanto, não te impressione tanto. Mas não se esqueça, a gente está falando de 1960. A gente está falando de livro escrito que você compra na livraria. Não tem PDF, não tem YouTube, não tem BookTok. Vender 100 mil livros não é nada fácil. Absolutamente não é nada fácil. Eu sou escritor, eu não vendi 500 livros impressos ainda. Não cheguei a 500 livros. Imagina 100 mil, né? Um dia eu chego lá. Não é nada fácil vender 100 mil livros. É um feito a ser celebrado, tá? Aliás, deixa eu passar para vocês minhas redes sociais, se você tiver interesse em acompanhar meu trabalho fora daqui. Literachula. Então a gente tem aí o YouTube e o Instagram. Meu Instagram é sobre literatura, é sobre interpretação de texto, sobre aulas particulares, sobre trabalhos que eu faço como redator, como editor, sobre minha literatura que eu produzo. E o Literachura no YouTube é um canal em que eu resenho livros que me interessam, que eu pesquiso e que não caem no vestibular, que fique bem claro, tá? São só dicas de leitura para quem está a fim de ler. Beleza? Não tem nada a ver com vestibular. Então, voltando a falar da Carolina Maria de Jesus, foi esse fenômeno editorial. No entanto, ela não conseguiu se manter no próximo livro. É muito difícil isso, né? Um escritor conseguir emplacar vários livros ou vários discos para um músico. Tem essa maldição, às vezes, de fazer muito sucesso e não conseguir se manter. Mas isso não interessa. O que interessa é a força, a representatividade, o valor, o lugar que Quarto de Despejo tem na literatura brasileira, e não só na crítica. Não é só o acadêmico, o professor, o pesquisador, o povo leu. Isso que é o mais importante. 100 mil no ano de lançamento. Imagina até hoje quantas edições não venderam. É um livro bastante conhecido. E, como eu disse, é uma coisa muito boa a ser comemorada. Tem nome de rua, nome de biblioteca, tem grafite. Ela é super homenageada, ela é super reverenciada, a escritora Carolina Maria de Jesus. Após a publicação, 100 mil livros. O sucesso foi tanto que ela ganhou espaço nos jornais como o Time, o Life e o Le Monde. Ela foi traduzida e alcançou 40 países. É um feito editorial extraordinário. Contexto histórico e social. Esse livro, 1960, a gente está vivendo aí a década do milagre econômico. Então, o governo Juscelino Kubitschek, JK, 56 a 61, sucedeu um período que é os 50 anos em 5. Aqui é o JK
anunciando a malha viária, né, as metas de estrada. O incentivo à indústria através do modelo de substituição de importação, dando espaço para o capital. Aí que está. A gente está falando de milagre econômico, de crescimento econômico. E aí, o que acontece em relação a isso? O que acontece em relação a isso é que a gente tem uma noção, às vezes, um pouco distorcida, de que todo mundo enriqueceu, que foi bom para todo mundo. Quarto de despejo, ele é o efeito colateral, ele atua na consequência do milagre econômico. Por quê? Teve muita riqueza? Teve muita riqueza. Teve crescimento? Teve crescimento. As pessoas passaram a adquirir bens de consumo, que eram extremamente importantes e valiosos na época. A geladeira, o automóvel, a televisão, o telefone. O telefone era uma propriedade. Pergunta para os seus pais, para os seus avós, como era caro e importante ter uma linha telefônica. Só que, e aí você vai ter o estabelecimento de uma classe média urbana, em São Paulo, no Rio, enfim. Nas grandes cidades, nas médias cidades, nas pequenas cidades, a classe média vai sim se fortalecer. Só que nas grandes cidades, a formação dessa riqueza, dessa classe média, vai atrair a migração, vai atrair e vai criar bolsões de pobreza. É um sentido paradoxal. Paradoxal, na verdade, não. É bem óbvio isso, né? Onde tem riqueza, provavelmente deve ter pobreza em algum lugar, se a gente pensar num país injusto como o Brasil, em que a gente nunca teve um equilíbrio entre ricos e pobres, sempre foi muito distante no Brasil. É um país escravocrata, né? É um país com muita desigualdade social. Então, o boom econômico do milagre econômico dos 50 anos em 5, ele também traz consigo o formamento de bolsões de miséria nas grandes cidades. Então, não sei se vocês conhecem a expressão lado B, né? O efeito colateral. O efeito colateral dos 50 anos em 5, da política econômica de JK, é a formação de favelas, né, de pessoas, do acúmulo de pessoas pobres vivendo junto a essas cidades ricas. Êxodo rural em função da mecanização da agricultura e da busca da prosperidade nos espaços urbanos. Muita gente ia para a cidade achando que ia conseguir entrar para a indústria, que ia conseguir se estabelecer e não consegue, não tem instrução, não tem oportunidade, não tem sorte, vários fatores. E acaba ficando na cidade desempregado. Então, paradoxalmente, passam a abrigar uma quantidade cada vez maior de miseráveis, crescendo o número de favelas. Atento para isso, tá? Nem tudo são flores, nem tudo são vantagens, nem tudo são riquezas do milagre econômico. Carolina Maria de Jesus, pioneira. Por que pioneira? Porque não havia no Brasil mulher negra escrevendo literatura, fazendo literatura oral, transmitindo mitos e narrativas, sim, mas escrevendo, vendendo na livraria, alcançando esse lugar que por muito tempo foi ocupado nem pela mulher branca, mas exclusivamente pelo homem branco. Nosso país é um país patriarcal, um país machista. Portanto, se você estuda a literatura brasileira do século XVI, do XVII, do Barroco, até a gente chegar no XIX, basicamente só homens na literatura. Aí, assim, no XIX a gente vê a Francisca Júlia, que era uma poeta parnasiana, a Júlia Lopes de Almeida, uma escritora, posso falar de uma transição aí do romantismo para o realismo, é difícil classificar a Júlia Lopes de Almeida. E aí, sim, aí no século XX, sim. No século XX você tem a Cecília Meirelles, né? A Clarice Lispector, a Maura Lopes Cansado, a Lígia Fagundes Telles, ainda assim mulheres brancas, Raquel de Queiroz. Então ela vai quebrar esse paradigma e vai conquistar, graças ao seu talento, a força do seu discurso, a urgência, né, da sua temática, ela vai conquistar, ela vai abrir esse espaço para a mulher negra. E nesse espaço vai vir depois a Conceição Evaristo, que a gente vai estudar na próxima aula. São os 2 livros para a Faculdade de Ciências Médicas. Marcam a transformação do protagonismo das histórias usualmente ocupados por homens brancos. Pela primeira vez, a mulher negra miserável ocupa a literatura. A afirmação da mulher na literatura se dá no pré-modernismo com a Júlia Lopes, depois Raquel de Queiroz, Cecília, Clarice. Ela é a pioneira na escrita feminina e negra que denuncia a miséria, a fome, o racismo, a exclusão. Bom, outra coisa que a gente precisa lembrar, o formato pode ser uma questão sobre o gênero. O gênero é o diário, você pode ter um diário.
Muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas transformam as redes sociais em diários e colocam lá. Partiu academia, tá pago. Ou seja, nem todo diário é artístico. Às vezes é só uma lista de feitos que desenvolvemos, fazemos, né? Coisas que fazemos durante o dia. E às vezes é um exibicionismo só também. Mas acontece de alguns diários serem tão interessantes que eles saem desse âmbito pessoal da confissão e chegam no lugar da arte. Já deve ter ouvido, por exemplo, falar no Diário de Anne Frank, né, um dos grandes testemunhos aí do Holocausto. Então a gente tem um diário, aqui interessantíssimo, uma foto do diário original, que graças ao trabalho editorial do Audálio Dantas vai se transformar em arte. Então a gente vai pensar nesse gênero. É um gênero narrativo, que em alguns momentos ele tem descrição, alguns momentos ele tem reflexão, dissertação. Anotou? Primordialmente narrativo, o relato do cotidiano do seu autor, escrito em primeira pessoa. Só que além de contar as coisas do dia, esse gênero pode se aproximar da descrição, se aproximar da dissertação. Mas ele é eminentemente um gênero narrativo. E como ele traz a voz desse personagem, desse autor que escreve, ele é subjetivo. Porque ele expressa uma interioridade, ele expressa uma visão de mundo. Tá? Então imagina que pode ter uma questãozinha sobre o gênero diário. Sobre esse relato da vida cotidiana, da vida pessoal. Aqui a gente vai poder fazer um paralelo com o livro da Conceição Evaristo, Becos da Memória, que são crônicas que evocam também a vida, o cotidiano dessa personagem, da eu menina, né? Da Conceição Evaristo. Aguarde pela próxima aula que a gente vai poder comparar melhor. A obra em questão é um diário que, no entanto, apresenta um teor documental que extrapola a subjetividade da autora e registra de forma realista o contexto social. Desenhe um triângulo no seu caderno. Nesse triângulo você vai escrever numa ponta dele diário. No outro vértice, né, do triângulo você vai escrever subjetividade, eu. Na outra ponta você vai escrever registro, documentação, então diário. Ele é subjetivo, ele está centrado no sujeito, mas ele também é documental, ele está centrado no registro da realidade. Então, eu tenho um diário. Eu escrevo no meu diário. Nesse diário eu falo de mim, do que eu sou, do que eu penso, do que eu sinto, e nesse diário eu falo do mundo que eu vejo. Eu registro o mundo que eu vejo. Diário, eu, realidade. Diário, subjetividade, documento, documentário. Beleza? Trata-se de uma obra pioneira, tanto pela gravidade do tema, que é a vida numa situação de risco, a vida numa favela, não tem romantismo, e pelo efeito literário, porque outra questão interessante, a gente não sabe quando termina o autor, quando termina o narrador, porque a gente tem a Carolina Maria de Jesus, autora. Ela realmente, a autora desse diário, ela realmente viveu nessa favela, só que dentro do livro você tem um narrador. Esse narrador é uma mulher negra, assim como ela. Então é a linha tênue que separa a autora da narradora. Ela escreveu o diário entre 15 de julho de 55 e 1 de janeiro de 60. Então são 5 anos de diário. Não escreveu todos os dias. Às vezes ela passava uma semana sem escrever, mas ainda assim é uma coisa muito frequente. Eu já comecei vários diários que não duraram um mês. Ela conseguiu, ainda que pulasse uma semana, escrever por 5 anos. Por quê? Porque era uma necessidade, ela vai tomando gosto daquilo. Ela já passa a ser conhecida na comunidade. Tem uma hora que ela conhece uma mulher, uma portuguesa, que ela fala, o que você faz? Ela, você mora na favela? Ela fala, eu sou catador de lixo e eu escrevo. Não assim aquela coisa, eu sou escritora, não. É porque é uma atividade visceral, diária, ela realmente escreve. Porque o escritor não é só aquele que lança livro na livraria com coquetel, tomando vinho, comendo amendoim com uva passa. Não, o escritor é quem senta a bunda na cadeira e escreve. É uma profissão também como outra qualquer. Não é só glamour. Porque a maioria dos escritores não fica indo para a feira de literatura, viajando para dar palestra, participando de lançamento. A maioria dos escritores está em casa ralando, escrevendo. Nem todos alcançam esse estrelato. Então vamos pensar nisso. O escritor, gente, antes de tudo, é quem escreve. Não é quem recebe prêmio.
Não é quem frequenta coquetel, feira literária, é quem escreve. Quem não escreve não pode se dizer escritor. E como é que a gente sabe que a pessoa escreve? Você tem o texto. O Audálio Dantas vai ter acesso a 5 anos de diário. E aí ele vai selecionar e vai montar o livro. Uma autora autodidata, ela não tem instrução formal. Assim como Machado de Assis, né? Ela aprende a escrever pouquíssima instrução, ela pega livros no lixo, lê livros e se aventura. Então ela vai usar uma linguagem que não é a mesma da norma culta, ela tem uma variação linguística que é a dela, tá? O livro conserva a escrita dela com a sua sintaxe e seu discurso. Ele apenas alterou algumas vírgulas e palavras incompreensíveis e além do excesso de repetição. Ele deu uma editada ao Audálio Dantas, mas ele deixou o discurso dela do jeito dela. Isso é muito interessante, isso também pode dar questão. Eu estou tentando lembrar de alguma palavra, sei lá. Silencioso. Eu acho que ela troca o S pelo C, alguma coisa assim. Você fala, isso aqui está errado. Na verdade, não está de acordo com a grafia da norma culta. Mas é interessante que ela consegue se comunicar e ela tem um estilo muito coeso. Ainda que ela não use a norma culta da linguagem, ela tem o estilo dela. Ou tem tanta gente que usa a norma culta da linguagem e não tem o que dizer. Tem tanta gente que sabe usar crase, sabe usar vírgula e não tem o que dizer. Fica quieto, Flávio, fica quieto. Flávio, tem tanto professor de gramática e de redação e de literatura que não tem o que escrever. Ou seja, não é o domínio da técnica que faz da gente um escritor. É também a presença de um discurso. É uma vontade de se comunicar. Se fosse assim, todo professor de redação seria escritor. Todo gramático seria escritor. Então, ainda que ela não domine a norma culta, ela tem o discurso dela. Ela aprendeu a ler e escrever com cadernos, revistas e jornais que encontrava nas ruas. Sua formação é precária. Tenho 2 anos de grupo escolar. Ela fez o quê? Fundamental 1. 2 anos. Fundamental 1 incompleto. É muito legal que no diário, você vê que sempre ela, quando ela pode, ela vai até a banca de jornal, lê as manchetes dos jornais estendidos. Deixa eu fazer uma brincadeira. Você sabe o que é banca de jornal? Sabe aqueles lugares de ferro, umas caixinhas de ferro, umas casinhas de ferro que tem na calçada, que vendem água, refrigerante e capinha de celular, e coisinhas chinesas, e carregador de celular, óculos de grau, chaveiro, sabe esses lugares? O nome disso é banca de jornal. Porque até alguns anos atrás, nesses lugares vendiam jornal, revista e livro. Ah, professor, está tirando? Sim, eu estou fazendo uma piada, mas aqui de onde eu gravo essa aula, BH, a maior parte das bancas de jornal já não vende jornal. Triste, né? Eu adoro banca de jornal. Eu sou de uma geração anterior à internet, então a minha formação, eu fiz a minha cabeça de leitor comprando revista, comprando fascículo, comprando quadrinho, comprando jornal, comprando coleções especiais. Já gastei muito dinheiro, com licença, em banca de jornal. Não tinha Google, gente, não tinha internet, você não tinha um computador em casa para ficar vendo as coisas que você queria. Então a minha geração é a geração da banca de jornal. Porque não era, o livro também era caro, e não era toda cidade que tinha livraria, sobretudo no interior do Brasil. Então a gente lia por meio da banca de jornal. Por que eu estou falando de mim? Porque ela também, ela vai se informar, e eu pelo menos conseguia comprar o jornal, ela não. Ela só lia a capa do jornal. Vou pedir licença para vocês, eu preciso renovar o meu cartão de estacionamento, senão eu tomo multa. Rapidíssimo. Pronto. Muito obrigado pela sua paciência. Então, ela lê capa de jornal, ela lê livro que ela pega no lixo, caderno. É assim que ela vai fazendo a formação dela. Imagina se ela tivesse um celularzinho
para chegar numa praça que tem Wi-Fi e falar assim, pô, agora eu vou pegar um sinal de Wi-Fi e vou ficar lendo aqui portal de notícia, Wikipedia, vou ver vídeo do YouTube. Imagina. Gente, a gente tem muita informação disponível. Isso é uma conquista, é um tesouro que a gente tem. A gente está falando de pessoa que pega a informação no lixo, misturar com papel higiênico, com resto de comida, com resto de roupa, com plástico. Ela ia lá, opa, um livro, vou levar para casa. Olha entende essa diferença do contexto. Ela é uma autora de grande poder crítico, percepção acurada da realidade e demonstra um estilo original. Não vá usar de preconceito para falar dela. O fato dela não ter estudado mais do que 2 anos, o fato dela não conhecer a norma culta da linguagem e ela utilizar uma variante própria que não está de acordo com a ortografia, muitas vezes, com a sintaxe da língua portuguesa. O fato dela fazer o letramento dela dessa forma precária, com livros e textos encontrados no lixo, ou lendo manchetes de jornal, ou ouvindo rádio, ela ouvia muito rádio. Isso não faz dela uma pessoa artisticamente, literariamente inferior, de forma alguma. Por quê? Aí que tá, eu volto a dizer, tem gente que tem biblioteca, que tem computador, que sabe gramática, que viajou para um monte de lugar, mas não tem o que dizer, não tem um discurso, gente. Não tem. Escreve aí um livro, não tem o que dizer. Ela tem o que dizer. Apesar da precariedade dos meios, ela tem o que dizer. Cuidado com isso, considere isso aí, tá? Grande poder crítico, percepção acurada, ela sabe perceber a realidade e tem um estilo original. Sua linguagem mescla o coloquialismo, então não é a norma culta, é coloquial, tem palavras que não estão dicionarizadas, desvios da norma culta, mas uma sintaxe fluida, flui, é gostoso de ler, é veloz, é ágil. Aí no tempo você vai se acostumando com a sintaxe dela, você vai percebendo as diferenças de ortografia em relação à norma culta, mas isso não atrapalha a leitura. Você entra no estilo dela, ela te convida, ela te leva para viver a vida dessa narradora narrada nesse diário. Beleza? Tá? Se você assinalar alguma coisa em relação a preconceito linguístico, você vai errar a questão. Porque a linguagem dela não é escrever errado, não. Ela usa a variante dela. Tudo bem? O que importa é a visão de mundo, é a originalidade, é a forma que ela apreende, com 2 Es, a realidade. Nota dos editores. Esta edição respeita fielmente a linguagem da autora, que muitas vezes contraria a gramática, incluindo grafia e acentuação das palavras. Mas por isso mesmo traduz com realismo a forma do povo enxergar e expressar seu mundo. Só faltava ele pegar e, entre aspas, corrigir, ia perder a essência e a originalidade do texto dela. Opa, desliguei, liguei. A favela do Canindé, já não existe mais essa favela. A especulação imobiliária fez prédios e McDonald's, Starbucks, essas coisas que as pessoas, drogarias Araújo, que as pessoas constroem. Situada à margem esquerda do Rio Tietê, chegou a contar mais de 300 barracos, ocupando uma área de quase 35 mil metros quadrados. Hoje, uma favela com 300 barracos é pequena. Na época, era enorme. Carolina construiu seu barraco sozinha, com a mão. Mãe de 3 filhos. Ela foi lá e construiu a casa dela. Isso é herói, né? Isso é a heroína brasileira. Mulher negra, mãe solteira, miserável, escritora, guerreira brasileira. Exemplo para todos nós. Vai lá e fez a casa dela. Lá guardava o que havia de mais importante, seus filhos, seus cadernos e o rádio. O rádio é o que fazia ela ter contato com o mundo além da favela. Porque ela é uma pessoa ávida, com um desejo de saber, de pensar. Então o rádio era a chance que ela tinha de saber do mundo. Sabe, gente, deixa eu desabafar só um pouco. Por isso quando eu vejo o aluno dormindo na sala de aula, vendo TikTok na sala de aula, e desperdiçando a chance de aprender, de saber, de pensar. Eu lembro da Carolina Maria de Jesus, nos trechos do diário que ela fala, putz, meu rádio quebrou. E ela queria saber das notícias, ela queria saber do mundo. É uma força da natureza, essa mulher. O desejo que ela tem de aprender, de pensar, de refletir. Não desperdiça isso, não. Na favela, desculpa, o rádio, tá?
Fica atento para o rádio, que esse contato com o mundo exterior isso pode dar também uma questão. A insalubridade do lugar é evidente. Ratos, inundações, esgoto a céu aberto. Os habitantes estão expostos a leptospirose e esquistossomose. Opa! Saneamento. Tá? Ausência de saneamento básico. Aí a gente vê aí, vou deixar aqui anotado. Leptospirose e esquistossomose. Tá saindo aqui, né? Esquistossomose. Deixa eu puxar para cá. Rapidinho. Aqui a gente está falando de doenças transmissíveis, seja pela urina do gato, seja pela água suja, pela contaminação. Então, aí você tem que pensar em questão de parasitologia, você tem que pensar em questão de contaminação, pensar em questão de saúde pública. Por quê? Porque você pode, dependendo da proposta de redação, usar o livro como repertório. Você pode citar o livro, sim. Vai que a proposta de redação fale sobre medicina sanitária, sobre saúde pública, como prevenção. Falando, sei lá, a hora o que está rolando? A gente está vivendo no mundo da dengue, da chikungunya. Então, a importância de tratar a água, a importância de você ter condições mínimas aí de higiene e de salubridade, ok? Além disso, eu já vou adiantar aqui duas questões relativas à medicina. A gente tem uma outra doença muito forte, o alcoolismo. Tá? E a gente tem também a questão das doenças mentais. Eu não vou escrever aqui o grande sintoma das doenças mentais, mas você sabe, né? Fevereiro, tá? Que passou. Em outras palavras, a Carolina Maria de Jesus, por vários momentos, ela fala da sua vontade de tirar, de interromper a própria vida. Beleza? Então, a gente sabe que a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, ela tem um histórico, ela tem como proposta de redação temas, dentro da proposta de redação, temas sobre a área da saúde, para os futuros profissionais de saúde. E, às vezes, você pode retirar da obra literária repertório, argumento, exemplo, para a sua argumentação, para a sua redação. Então, aqui a gente consegue identificar questões relativas aí à saúde. Beleza? Tá saindo um pouquinho, mas eu acho que você dá para ler, né? Tá tranquilo. Tá aqui, né? Melhorou um pouquinho. Eu vou acostumando. Beleza? Tudo bem? E aí as questões sociais. Violência, furto. Não existe essa visão romântica da novela, onde todo mundo se respeita, onde você pode dormir com a janela aberta, aqui ninguém rouba ninguém, não. A favela brasileira dos anos 60 é um lugar onde o favelado rouba outro favelado, onde o miserável rouba outro miserável. Ela detesta viver naquela favela. Ela não aceita como as pessoas são fofoqueiras, como as pessoas são desleais, são desonestas, como as pessoas roubam, como as pessoas falam mal, como as pessoas mentem, como as pessoas falam pelas costas. Não há romantização da favela, beleza? Não tem romantização. Não é legal favela. Ela não gosta de viver numa favela.
E aí tem um padre que fala, eu queria ficar aqui com vocês. Eu falo assim, eu não queria não, padre. Se você ficasse aqui um dia, você nunca mais ia voltar. Beleza? Sujeira, alcoolismo é a falta de privacidade, ela não consegue achar um lugar para escrever, para ficar sozinha. Os vizinhos entram no barraco dela sem pedir licença. É terrível. O calor, o frio. E o alcoolismo, pessoal, a gente pode jogar ele para cá também, tá? Porque além dele ser um fenômeno social, que ele está ligado à falta do que fazer. O que você vai fazer na favela? Toma pinga, não tem o que fazer. Tem biblioteca, tem aula de esgrima, tem clube de xadrez, tem oficina de robótica, não tem nada para fazer na favela. Nem havia ainda a proliferação das igrejas evangélicas, não tinha culto. A gente está falando do Brasil de 1960. O boom das igrejas evangélicas no Brasil é a década de 90. Então, é o álcool. Só que a gente pode também jogar o álcool para cima porque o álcool é uma doença. É a dependência química, é a compulsão. Não é uma questão de caráter. O sujeito é cachaceiro, ele não presta, não, ele não consegue não beber. E não tem tratamento, né? Nesse contexto aqui não tem CAPS, AD, né? Não tem grupo de ajuda mútua. Então eles estão condenados a morrer em função do alcoolismo. E além de morrer, matar. E aí vem o feminicídio, as agressões, toda a tragédia social que o alcoolismo causa. E uma coisa, né? O alcoolismo ele não é exclusivo da favela, ele também acontece na mansão, ele também acontece no country club. É um flagelo, é um problema que a medicina ainda não sabe lidar com esse problema, tá? Então, isso também pode gerar uma questão. Nos livros do ano passado, a gente teve também, né? Lembra no livro As Meninas? Não sei se você prestou. Você teve a questão do alcoolismo, da drogadição e das doenças mentais. São temas recorrentes na literatura. Então, vamos lá. Personagens. Carolina é a mãe negra catadora de lixo e decide escrever um diário com 41 anos. Luta contra a fome e preocupa-se com o bem-estar dos filhos. Carolina construiu para si a imagem da mulher ética, responsável, trabalhadora e sem vícios, contrastando com parte da população da favela. Ela tem uma integridade, uma grandeza, né, que é admirável. De não se prostituir no sentido moral, no sentido, sabe, da decência. Não, ela é íntegra. Ela vive para criar os filhos dela. Ela não mente, ela não fala mal dos outros. O que ela quer é aprender, escrever e pensar e refletir. João José, o filho de Carolina com um português que abandonou após saber da gravidez. A gestação fez com que a narradora perdesse seu emprego como doméstica. Por isso ela foi para a favela. Imagina, a mulher ficar grávida e é mandada embora. Brasil! Zé Carlos, filho de Carolina com um estrangeiro desconhecido, envolvia-se em confusões e chegou a ser acusado de assediar a filha de uma vizinha. É muito difícil para ela cuidar de filhos pré-adolescentes naquele lugar. É muito difícil controlar as crianças, sendo que ela tem que sair para catar lixo. Ela tem que sair para ir no açougue pedir resto de comida, no matadouro, osso. Ela não consegue estar o tempo todo cuidando dos filhos, ela sofre muito por isso. Vera Eunice, a filha com um comerciante que às vezes dava algum dinheiro. A identidade do pai é ocultada no diário, por ser mais nova, é obrigada a acompanhar a mãe nas andanças para buscar, porque ela não vai deixar uma menina sozinha no barraco, porque ela corre o risco da agressão sexual. As ideias é dura, mano. O sistema é bruto, tá? É isso. É pegar esse jovem bem informado, que tem Unimed, que faz várias refeições por dia, que pratica esporte, que tem uma família que apoia ele, que banca o pré-vestibular, o colégio, a academia, a balada, a roupa, o videogame, tudo que ele precisa para se desenvolver. Só vai, filhão. Você tem tudo, você tem amor, você tem saúde, você tem afeto, você tem esperança, você tem apoio, você tem recursos materiais para ser um bom médico. Mas para isso é fundamental que você goste, que você tenha empatia, que você goste do ser humano. Que você se preocupe com quem não tem as mesmas condições que você. Carolina, João José, José Carlos e Vera Eunice. Muito bem, ciências médicas, é dar esse choque de realidade. Não estou dizendo que todos vocês que vão fazer ciências médicas têm esse perfil de classe A, não. Muitos de vocês são pessoas trabalhadoras, são pessoas que dão um duro danado, que estão fazendo aula aqui pelo YouTube porque às vezes não tem grana para fazer um cursinho.
que vão tentar crédito educativo, mas, de qualquer forma, são livros, né, tanto Becos da Memória quanto Quarto de Despejo, que buscam aproximar o profissional de saúde do povo brasileiro, o povo ferrado, o povo pobre, o povo violentado, o povo desassistido, que faz filas enormes nos postos de saúde, do SUS, em busca de alimento, que vai na escola para comer merenda, e que muitas vezes só tem contato com o Estado quando a polícia vai até o seu local. Tá? É isso, é para dar esse tranco mesmo. Falar, ô filhão, acorda. Nós vivemos numa bolha de privilégios. Ser médico é um privilégio no Brasil, porque você vai ganhar bem. Então você tem que olhar para essas pessoas. É o juramento de Hipócrates. Olha esse trecho. Olha que literatura. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Gente, ela está tendo tontura, ela está vendo luzinha piscando. Que literatura? Onde você já leu isso? Alguém descreveu os sintomas da desnutrição, da fome, com tanta verossimilhança, por quê? Porque ela passa fome. Provavelmente você já ficou sem comer, já ficou de mau humor, com dor de cabeça. Eu já fiz jejum intermitente, não adiantou, mas enfim, essa fome que eu quis passar fome é porque, por algumas circunstâncias da minha vida, eu não consegui fazer 1 ou 2 refeições. Mas por uma questão de logística, não porque não havia o que comer. Já aconteceu, ó que perrengue chique. Estava no aeroporto e como o pão de queijo custava R$18, eu falei, não vou comer agora não, vou comer no avião. Que fome bacana de se passar. Não, olha essa fome aqui. É se andar quase desmaiando, vendo colorido, a vista transtornada. O meu corpo, olha só, a comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Nós que fazemos 3, 4, 5 refeições por dia, não damos valor a isso, né? Da forma que ela nos avisa, ô, filhão, filhona, nós vivemos em bolhas de privilégio nesse país. A gente tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para o outro. Por isso que o vestibular pede para a gente ler Carolina Maria de Jesus. Beleza? Eu sei que você vai ser um bom médico, uma boa médica, e não vai esquecer disso. Porque tem hora que você vai falar para o seu paciente, você faz atividades físicas, por que você não vai a uma academia, ou não faz yoga, ou não faz spinning? Por que você passou mal? Por que você não tomou um shake ou uma creatina antes de treinar? Doutor, porque eu não tenho nem arroz para comer na minha casa. Por que você não toma um leite? Porque não tem água potável na minha casa. Pega a visão. Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Eu peguei uma foto que a pessoa faz o fogão com a mão, as panelas vazias, um pouquinho de óleo. Nossa Senhora! Aí eu selecionei uns trechos, tá? Para a gente ler junto. Deixa o leito assim como ela sempre começa, deixa o leito, né? Acordei. Eu estava cansada de escrever com sono. Aqui na favela não se pode dormir porque os barracões são úmidos. Ela escreve úmidos, ó. E a Neide tosse muito, despertava. Fui buscar água e a filha já está vendo. Isso aqui é sensacional. A gente acorda e vai lá e pega a água no filtro, ou na geladeira, ou deixa a garrafa da mesinha do lado da cama. Ela tem que pegar uma lata e ir até a única bica torneira que tem, aí tem aquela fila de gente esperando para pegar a água. Ela não suporta ficar nessa fila, porque fica todo mundo fofocando, as pessoas furam a fila, ninguém se respeita. Que coisa horrível ficar na torneira. Sai briga e alguém quer saber da vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta. Quem limpa sou eu, porque as outras não interessam. Quando cheguei na favela, estava indisposta com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral. Além de passar fome e de ser fraca, a cabeça dela, essa questão humanitária de lidar com pessoas que ainda assim não se ajudam, que ainda assim falam mal e não cuidam do lugar, e isso acaba com ela. O alcoolismo.
Deixei o leito às 4, liguei o rádio para ouvir o amanhecer. Fiquei horrorizada, com S, quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado. E o menino tem 12 anos. Não tem comida, toma cachaça. Pesadaço, né? De manhã teve missa. O padre disse para nós não beber. Tá vendo a variante dela, da linguagem dela? Para nós não beber. Porque o homem que bebe não sabe o que faz. Devemos beber limonada e água. Várias pessoas veio assistir à missa. Ele disse que sente prazer de estar entre nós. Mas se o padre residisse entre nós, havia de expressar de outra forma. Ah, você gosta de estar entre a gente? Então dorme aqui com a gente, padre. Come nossa comida, né? Você ir no bolsão de miséria, fazer a foto no Instagram, fazer a doação é fácil. Agora vive a vida dessas pessoas. Exclusão. Deixei o leito às 4, lavei a louça, fui carregar água, não havia fila. Não tenho rádio, não vou ouvir o desfile. Hoje é o dia do trabalho. Ela tem uma consciência social que muita gente não tem. Esse capítulo é lindo, porque ela está triste, porque ela quer ouvir o pronunciamento do presidente no dia do trabalho, só que o rádio dela quebrou. Ela quer exercer a cidadania, ela quer estar por dentro das coisas do país, só que para isso ela precisa ter um rádio. É igual hoje, que os políticos, os poderes no Brasil se comunicam por meio do Twitter. E se você não tiver Twitter, você não vai saber o que o presidente, que o senador, que o deputado falou? A morte. Saí para comprar açúcar e banana. Meus filhos comeram banana com açúcar porque não tinha gordura para fazer comida. Pensei no senhor Tomás, que tirou a própria vida. Mas se os pobres do Brasil resolverem morrer, porque estão passando fome, não fica nenhum vivo. Pesado, né? A mulher e a violência. Esses títulos são meus, tá? Que é para você ter uma noção do campo temático, dos assuntos. Morreu um menino aqui na favela, o sepultamento foi às 9. Os negros iam acompanhar o instinto e alugaram um caminhão e levaram o violão, pandeiro e pinga. Zirico dizia, japonês quando morre os vivos cantam. Então vamos cantar. A pior praga na favela são os ladrões. Roubam à noite e dormem de dia. Se eu fosse homem, eu não ia deixar meus filhos residir nessa espelunca. Se Deus auxiliar-me, hei de sair daqui, não hei de olhar para trás. Ela consegue, né, graças a esse livro, comprar uma casa e sair da favela. É muito pesado, né? A preocupação dela é os filhos, é não deixar os filhos se perderem, né? A desesperança. Levantei e fui carregar água. Despertei, os meninos foram tomar café. Saímos. O João catando papel, porque quer dinheiro para ir ao cinema. Que suplício carregar 3 sacos de papel. Ganhamos 80 cruzeiros. Dei 30 ao João. Fui fazer compra, porque amanhã é dia do ano. Comprei arroz, sabão, querosene e açúcar. Réveillon, o que vai ter na minha casa? Vai ter Chester, vai ter Tender, vai ter Sidra, vai ter Panetone. Olha lá, o que ela compra para ceia? Arroz, sabão, querosene e açúcar. João e a Vera deitaram-se, eu fiquei escrevendo. O sono surgiu e eu adormeci. Despertei com o apito da Gazeta, anunciando o ano novo. Pensei nas corridas e no Manuel de Faria. Pedi a Deus para ele ganhar a corrida. Pedi a abençoar o Brasil. Gente, a pessoa necessitada, preocupada com o futuro dos filhos, sem ter o comer, ela ainda pede para Deus abençoar o Brasil e para o corredor preferido dela ganhar a corrida do São Silvestre. Olha o tamanho do coração dessa mulher negra brasileira, mãe solteira, escritora. Olha o tamanho da empatia, do amor que ela tem pelo próximo, né? O amor pelo próximo, é isso. Espero que 1960 seja melhor. Sofremos tanto que não dá para a gente dizer, vai mesmo. Eu não quero você nunca mais. Ou seja, acabou o ano, termina com essa dolorosa esperança de que a vida vai melhorar. E olha o trecho que eu selecionei, que é o final. 1º de janeiro, ano novo, né? A gente vai pular um dia, a gente vai fazer um almoço de ano novo, churrasquinho, uau! Não. Acordei às 5 horas e fui carregar água. Não tem descanso. É o círculo da luta pela sobrevivência. Não tem lazer, não tem paz, não tem direitos básicos de alimentação, saúde, moradia, lazer, cultura, segurança, não tem nada. 1º dia de ano, acorda e vai buscar água. É uma porrada. Eu te sugiro essa edição da Ática, tá? Ela tem umas ilustrações bem legais. Ó, ela indo pegar água. Beleza? Isso é uma obra fundamental. Se você fizer outro vestibular, além das ciências médicas, você pode usar também de repertório
pode cair novamente no Enem, e outra. Já expliquei bastante, é um livro fundamental para o profissional de saúde que vai atuar na linha de frente do SUS, das UBSs, dos CAPs. Então, esse livro vai te ajudar muito, não só a passar no vestibular, mas a ser um bom médico, uma boa médica. Espero ter te ajudado. Segue a gente, se você puder, por favor, deixa um likezinho, faz algum comentário para ajudar aí a gente fazer mais aula gratuita para quem está prestando o vestibular. Valeu, obrigado, boa prova e aguarda que a gente vai fazer a aula do livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Até!